o Moraes, procurei o Zé Maria e procurei o Wagner, o presidente da CUT, para que a gente fizesse um ato na Petrobras no dia 3 de outubro para comemorar os 63 anos da criação da nossa Petrobras. E eles me alertaram que dia 3 de outubro estava muito próximo às eleições, embora isso aqui não seja um ato partidário, porque aqui tem gente de muitos partidos políticos, a gente não quis fazer no dia 3 de outubro e eu acatei a decisão de fazer na data que eles marcaram. De início era comemorar. De início era para comemorar o aniversário da Petrobras. Depois ficou um ato para a gente defender a Petrobras dos ataques que ela vem sofrendo, e depois do pré-sal já houve 3 pedidos de CPI sobre a Petrobras. Eu às vezes tenho a impressão que as pessoas pedem CPI para depois os empresários correr atrás deles e eles achacar empresário pedindo dinheiro para fazer eu não sei o que, porque não existe outra explicação. Eu, quando era presidente, era todo refinado, não podia falar essas coisas. Mas eu não me esqueço nunca de uma figura, e esse é um caso muito típico, que vivia ameaçando pedir CPI da Petrobras. Ele não podia conversar comigo, que ele falava, tô com o pedido da CPI no bolso, tô com o pedido da CPI no bolso. Chegou um dia que eu falei, meu filho, tira do bolso. Tira do bolso e faz a CPI que você quiser. Isso aí. Graças a Deus ele não fez, teve juízo. E eu então resolvi que eu tinha que vir na porta da Petrobras para discutir esses assuntos com vocês. Parte do que eu ia falar já foi falado aqui. Vocês viram que eu tinha um papel na mão que era um discurso por escrito. Eu até dei pro Zé Maria, se quiser utilizar parte das informações no jornal da FUP, pode utilizar. E eu quero falar uma coisa de sentimento. Eu fiz questão de colocar essa camisa da Petrobras. Eu fiz questão de colocar porque quando começa a acontecer algumas denúncias de corrupção dentro da Petrobras, muitas pessoas que vestiu essa camisa com orgulho começam a ter vergonha de utilizar a camisa e ser confundido com alguém que praticou corrupção. Eu falo na condição de presidente que mais visitou a Petrobras no seu mandato. Eu falo na condição de um presidente que deve a muitos engenheiros da Petrobras a reconquista da indústria naval neste país, porque em 2002 o presidente da Petrobras e a direção da Petrobras naquela época dizia que eu estava mentindo quando eu dizia que nós tínhamos tecnologia para recuperar a indústria naval brasileira. E a engenharia da Petrobras, mas o pessoal da indústria naval provou de que o papel de um verdadeiro metalúrgico que trabalhava em estaleiro não era vender cerveja nas praias de Angra, mas sim trabalhar construindo navio para este país. Portanto, eu quero dizer aos petroleiros que se eu servir de exemplo a vocês, não tenham vergonha dessa camisa, que essa camisa deve orgulhar não apenas vocês, mas orgulhar o povo brasileiro pelo que a Petrobras significa para o Brasil. E os milhares e milhares de trabalhadores dessa empresa não pode ser confundido com alguém que porventura possa ter cometido um erro qualquer. Se alguém praticou um erro, se alguém roubou, esse alguém tem mais é que ser investigado, ser julgado e, se for culpado,
tem que ir pra cadeia e o povo da Petrobras tem que ter orgulho da sua camisa. Em segundo lugar, companheiros e companheiras, eu lembro do orgulho quando entrou na minha sala, um dia, há mais ou menos 6h30 ou 7 horas da tarde, o companheiro Estrela e o companheiro Zé Sérgio Gabriel, com um monte de papel na mão, uns mapas coloridos, para me dizer que tinha encontrado o Persal. Eu fui para casa, Moraes e Zé Maria, e conversando com a Marisa, eu dizia: Marisa, não é possível que eu tenha nascido com um negócio para a lua. Não é possível. Porque foi na minha gestão que a gente tinha conquistado a autossuficiência. E foi na gestão que nós anunciamos a maior descoberta de petróleo contemporânea feita em todo o planeta Terra. Eu não acreditava que fosse possível a gente tirar petróleo de 7.000 metros de profundidade. Eu fiquei extremamente preocupado, porque na hora que a sonda descesse, a gente poderia trazer um japonesinho, um coreano ou um chinês, ao invés de trazer petróleo. E muita gente dizia: ô Lula, vocês estão discutindo esse investimento estratégico do pré-sal, a Petrobras não tem tecnologia ainda, vai ser muito difícil tirar esse petróleo. Pois bem, aqueles que diziam isso, é preciso a gente dizer que da data que nós descobrimos o pré-sal até agora, nós estamos tirando mais petróleo do que tiramos nos primeiros 31 anos da Petrobras. Em apenas 8 anos, nós já tiramos mais petróleo do pré-sal do que nos primeiros 31 anos da Petrobras. E eu fico pensando, quem é que não quer que vá adiante esse projeto estratégico da Petrobras? Quem é que a gente não cumpra a meta de chegar a 4.000 barris de petróleo em 2020? Quem é que não quer que a gente construa as refinarias neste país, não apenas para refinar o que nós precisamos, mas para exportar produtos com valor agregado e não apenas óleo cru, como eles pensavam que nós íamos exportar? Deixa eu olhar minha garganta aqui, Zé Maria. Eu fui tão gentil com você, foi você. No tempo que eu tomava um conhaque era um só, e a garganta ficava molhada o dia inteiro. Agora, na água... Mas vai, vamos assim mesmo. Olha, quem é que não gosta o fato de nós termos aprovado a partilha do petróleo do pré-sal? Transformar essa riqueza numa riqueza do povo brasileiro. Quem é que está incomodado da gente criar uma empresa pública estatal para tomar conta desse petróleo? Quem é que está contra a gente ter aprovado 75% do royalties para a educação neste país e 25% para a saúde? Certamente não é nenhum trabalhador brasileiro. Certamente não é nenhum petroleiro. Certamente não é nenhum brasileiro que ama este país. Porque o petróleo é o passaporte do futuro deste país. O passaporte é a coisa que mais pode dar garantia da gente fazer no século XXI aquilo que a gente não conseguiu fazer no século XX. Imagina que sem petróleo a gente já tem filho de pedreiro se formando engenheiro, filho de empregada doméstica se formando médico. Outro dia lá em São Paulo, o filho do jardineiro do cemitério da Vila Formosa fazendo relações exteriores, sendo diplomata. Olha, se a gente conseguiu fazer isso sem o petróleo, imagina o que a gente pode fazer quando a gente estiver tirando 4.000 barris de petróleo e exportando para o mundo inteiro. E não é apenas o petróleo.
Não é apenas o petróleo, é a indústria petroquímica que vai surgir por conta disso, é a indústria naval, que parecia ser impossível, e é só visitar os estaleiros do Rio para ver que tinha metalúrgico habituado a ficar lixando o casco de navio podre. Hoje ele está fazendo navio novo para levar petróleo e o que mais quiser para fora. Havia gente que queria neste país que a Petrobras se esmilinguisse. Vocês estão lembrados que no governo deles, eles venderam praticamente 62% das ações da Petrobras em 8 anos. Na verdade, o que eles queriam era entregar a Petrobras. Graças a Deus, os trabalhadores, o movimento sindical, o movimento social e os partidos de esquerda se mobilizaram e não deixaram fazer. Eles não se conformam. Por que no nosso governo e não no governo deles? E eu às vezes falo aquilo que disse o companheiro Zé Eduardo Dutra aqui. E eu fiz questão de pedir para o Zé Eduardo Dutra falar. Porque ele foi presidente da Petrobras. E quando ele entrou aqui, tinha muita gente de cabeça baixa. E hoje, a gente precisa dizer para os companheiros da Petrobras: levantem a cabeça, porque vocês são brasileiros que têm direito de ter a autoestima muito evoluída. Nenhum petroleiro pode estar com a autoestima baixa. Nós temos razão de estar orgulhosos. E se alguém um dia pensa em acabar com aquilo que a Petrobras pode significar para esse país, não vai ser já. Eu quero até agradecer o Zé Eduardo, porque ele falou coisas aqui que eu, teoricamente, não podia falar. Mas, gente, se tem uma coisa que você não pode terceirizar, é o cargo de presidente da República. Esse é um cargo... Esse é um cargo que você não pode terceirizar. Ou você assume ou não assume. Esse negócio de pedir para cada um falar um pedacinho das coisas que vai acontecer nesse país não dá certo. Afinal de contas, esse país é grande, mas não é uma coxa de retalho que pode ser subdividida em centenas ou centenas de interesses. Eu, se fosse a candidata que faz oposição a Dilma, proibiria os seus economistas de falar, porque cada um que fala mais bobagem do que o outro, e ela vai acabar mostrando o que pode acontecer num programa de governo feito a 500 mãos menos a dela. Queridos companheiros e companheiras, eu estou convencido que, como o Zé Eduardo Dutra disse, eu não costumo falar mal de político nas minhas candidaturas. Eu lembro de político chamando o Sarney de tudo quanto é nome. Eu lembro de político indo na porta do Palácio do Planalto e do Alvorada colocar denúncia de corrupção. Eu não tenho por hábito fazer isso. Eu, como não quero falar mal dos outros, eu só tenho que falar mal, sabe, dos nossos erros e falar bem da minha candidata. E eu digo todo